Vamos em frente aqui, ó. Saiu o dado da inflação nos Estados Unidos, que desacelerou, viu? O índice de preços ao consumidor teve uma queda de 0,1% em dezembro e fechou 2022 com alta de 6,5%. Vou aqui no telão com Mariana Giangiacomo ou vamos... aqui mesmo na câmera 1. Mariana, bem-vinda, hein? Oi, Elisa, muito obrigada. Pois é, Elisa, acumulados de 12 meses da inflação aqui nos Estados Unidos fechou em 6,5% em dezembro, uma queda dos 7,1% registrados em novembro, o que indica, então, o sexto recuo consecutivo nessa inflação dos 12 meses, do acumulado de 12 meses. Agora, na comparação mês a mês, como você disse, Elisa, houve queda de 0,1% de novembro para dezembro. Uma queda pequena, mas significativa, porque foi a primeira nessa comparação mês a mês em mais de 2 anos. Então, realmente reforça essa trajetória de queda da inflação. Inflação que cai principalmente por causa dos preços nos bens e da energia, porque a inflação dos serviços continua alta. E de forma geral, né, Elisa, a inflação continua muito acima do que o Banco Central espera aqui nos Estados Unidos. A meta do Banco Central americano é de uma inflação de 2% ao ano. A gente tem a inflação na casa dos 6,5% agora. Então, por isso, o Banco Central deve sim continuar aumentando os juros, só que a uma taxa menor, viu? Com esses dados que saíram de hoje, a expectativa do mercado é de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros. O último aumento foi de 0,5% ponto percentual, lembrando, né, que foi um aumento que veio depois daqueles aumentos sucessivos de 0,75 ponto percentual, aumentos históricos, para combater uma inflação também histórica, que chegou à casa dos 9% em junho, aí registrando o maior avanço dos últimos 40 anos, e aí começou essa trajetória de queda, só que ainda acima do que o Banco Central espera. Então, por isso, o Banco Central deve sim continuar elevando os juros agora a um ritmo menor, porque é uma conta, né, uma estratégia que o Banco Central precisa fazer para tentar esfriar um pouco a economia, que segue muito aquecida. Além desses dados da inflação, há também os dados de emprego que mostram como essa economia está aquecida. A taxa de desemprego continua na casa dos 3,5% aqui nos Estados Unidos, uma situação de pleno emprego, o menor nível de desemprego em 50 anos. Então, isso mostra que a economia está aquecida, o que sinaliza, né, uma inflação mais alta, uma inflação que continua. Então, o Banco Central, o governo tentam diminuir, esfriar um pouquinho essa inflação, por isso pegar dinheiro emprestado fica mais caro, por isso, né, esse aumento da taxa dos juros, mas tomando cuidado para que o país não vá desse cenário para o cenário completamente oposto, que é um cenário de retração, de recessão. Mas, de forma geral, então, dados bem recebidos pelo mercado, sinalizando que essa estratégia do Banco Central está funcionando para diminuir um pouco, controlar um pouco essa inflação. Elisa. Obrigada, Mariana Giangiacomo, por conversar com a gente ao vivo nos Estados Unidos. Já vou fazer o gancho aqui rapidinho. O assunto é outro com a Herédia, mas bora aproveitar isso, Herédia. Essa desaceleração reflete aqui pra gente em algum aspecto? Não, o mercado estava esperando isso, porque assim, qualquer coisa que aconteça na economia americana, como a gente costuma dizer, eles espirram, o mundo pega uma pneumonia. Controlar a inflação dos Estados Unidos significa conviver com juros menores por lá, que é a maior economia do mundo, e onde o Banco Central de lá coloca os juros, o mundo inteiro tem que seguir. Então, o que está claro é, sim, há uma desaceleração, como a Mariana explicou, mas o que os bancos estrangeiros estão dizendo aqui nos seus relatórios em reação a esse resultado, é que tem muito caminho a ser perseguido ainda. Imagina que o Banco Central americano tem uma inflação de 6,5% correndo lá, sendo que a meta deles é de 2%. E não vão mexer na meta. Então, tem que promover um aperto na economia, por isso que há uma previsão de recessão na economia americana esse ano, para conseguir botar essa inflação lá para baixo. Então, tem caminho pela frente, o pior já passou. E aqui o Brasil acaba refletindo isso, porque quando o pior passa na maior economia, o capital que vai buscar investimento, rentabilidade, vai buscar mais risco, que é o caso dos países emergentes.